Pessoal, vou contar um pouquinho da organização da coleção de jabuticabeiras do Vilela. Como ele fez? Ele criou 4 linhas. Aquela lá de baixo é a linha A, 4 linhas paralelas, linha A, linha B, linha C e linha D de dado. E ele numerou cada linha dessa de 1 a 17, em alguns casos de 1 a 18 ou 19. Então a gente tem as jabuticabeiras arranjadas como A1, A2, A3 e assim sucessivamente. E da mesma forma B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, etc. E a gente vai mostrar aqui rapidamente na tela esse mapinha que ele registrou à mão manuscrita, a gente depois transcreveu para uma planilha Excel. E a gente selecionou 9 ou 10 clones mais interessantes e vai contar a história de cada um deles, porque os colecionadores de jabuticabas, eles piram com as pequenas diferenças entre cada variedade de jabuticaba. Estou aqui com a dona Célia, que é viúva do José Aurélio Vilela, que eu considero o avô dos colecionadores de jabuticaba do Brasil. Hoje em dia, muitos colecionadores existem por todo o Brasil de jabuticaba, mas o primeiro deles, o primeiro a formar uma coleção de mais de 40 variedades, foi justamente o José Aurélio Vilela, e eu estou aqui com a dona Célia para falar um pouco como começou essa paixão do Zé Aurélio pelas jabuticabas, como que ele fez e como que foi o plantio e o desenvolvimento dessa coleção, que hoje em dia já tem mais de 50 anos. Bom, o que eu posso falar é que meu marido ele e a natureza era uma pessoa só. Era junto, porque ele amava tudo que era planta, verde, frutas. Foi um grande colecionador de várias frutas, mas a paixão grande era jabuticaba. E onde ele sabia que tinha uma variedade diferente, nós casamos em 64, 63, 64 ele já começou essa coleção. Onde ele sabia que tinha uma variedade diferente, ele ia buscar muda, buscar sementinha, vivia com o bolso sujo de semente, de mudinhas que ele trazia. Plantava sementeira, às vezes no chão, às vezes nos vasos, para depois levar para a terra. E foi formando essa coleção, belíssima por sinal. E passou essa paixão também para as filhas, né? Ele tinha um carinho especial de quando chegava uma visita ou encontrava com alguns amigos, ele ia mostrar com maior orgulho o pomar e as jabuticaba, explicando assim embaixo de cada pé a história daquela jabuticabeira, onde ele trouxe semente, como ele plantou, o sabor delas, e a gente sentia assim na voz dele vibrando, porque era isso que ele gostava e fez a vida inteira. Eu acho que muita gente aqui, muitos espectadores aqui do canal vão se identificar muito com ele, porque tem muita gente hoje em dia e muita gente inspirada nele vai se identificar bastante. Com certeza. Eu acho que é um exemplo. O Zé Aurélio foi um exemplo para a família toda, para a região, para os amigos. Ele parava perto de um pé de qualquer cultura, ou de um pé de café, ou de uma fruta, e dava uma aula de botânica sobre aquela fruta. Então era um entusiasta das frutas, da natureza, e a gente procura preservar e conservar tudo que ele deixou, que ele nos deixou. Que maravilha! Depois que ele faleceu, muitas vezes quando tem colecionadores assim de frutas, quando a pessoa que mais gostava falece, em geral as coleções se desfazem, porque frequentemente os filhos não têm esse interesse, né? Não foi o caso do Zé Aurélio, que passou a paixão tanto para a senhora quanto para as filhas. Foi isso? Sim, foi, porque tanto que 2 são agrônomas, né? A mais velha, a Gisele, é pesquisadora da Embrapa, a Regina também é funcionária da Prefeitura de Poços, trabalha também na área de agricultura, e a mais nova é professora, a Lília, já puxou mais para o meu lado. Adora a natureza, tem muitas frutas no quintal dela, mas ela é professora na Unesp. E
E a paixão passou para as meninas, porque elas procuram preservar o pomar, sempre limpinho, conservando, tirando os excessos que aparecem, alguma planta daninha que aparece, está sempre bonito. E muitas pessoas que ficam sabendo querem vir conhecer. Vem, conhece, leva bastante jabuticaba madura e aproveitam bem do pomar, que a gente tem uma variedade grande e vários pés, né? Muitos pés. Dona Célia, então, muito obrigado pelo depoimento da senhora. A gente está aqui muito agradecido por receber o nosso canal e disponibilizar para o público as imagens dessa belíssima coleção. Eu que agradeço você e a toda a sua equipe de também divulgar tudo isso para servir de exemplo para as outras pessoas, né? E fico feliz de que a gente possa passar isso para frente e que outras pessoas se entusiasmem também pela nossa natureza do Brasil, que é muito rica. Muito obrigado.